Olá pessoal, estamos iniciando mais uma edição do programa Ilumine, aqui nosso podcast, com o quadro Em Família, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é relacionamento a dois. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento conjugal, né? Marido e mulher. Mas antes eu gostaria de convidar você a curtir a nossa página, no Instagram. Nós temos uma página que se chama Ilumine. Temos também o nosso canal no YouTube, né, que é o Ilumine, que você deve estar assistindo nesse momento. Gostaria que você curtisse, compartilhasse, porque isso pode fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, nos ajude a alcançar mais vidas através deste programa, que vem falando muito sobre a família, né? Uma família que consegue se conectar, uma família que tem um propósito de vida juntos e que entendeu isso e que quer compartilhar com mais pessoas, né, Juliano? Juliano está comigo hoje. Tudo bem a todos que estão nos assistindo aí, né, Luciane? Lembrando que hoje a gente tem uma qualidade de vida excelente, né? Tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade, juntos, em família. E, né, a gente lembra que isso mudou a nossa história quando a gente passou a conhecer um ou outro, né? Quando a gente passou a se conhecer, saber o que um gosta, o que não gosta. É importante a gente falar que nem sempre foi assim, né? Então, sim. Se você está nos assistindo e de repente está passando por um momento de desafio, né? No seu casamento, com o seu marido ou você com a sua esposa, e aí isso reflete na vida de toda a família. Isso é fato, né? Não tem como não. Até no relacionamento a dois, daqui um pouco irmão com irmão, pai com pai também. Qualquer relacionamento. A gente fez a gente se organizou para tentar ajudar você que está em casa, né, Luciane? É isso que a gente não tem o segredo, não tem a fórmula mágica, não, a gente não tem isso. Mas o que funcionou com nós? A partir do dia que a gente começou a entender, nos conhecermos, né? Primeiro ponto, né? Hoje a gente olhando para trás, a gente percebe, a gente consegue confirmar onde tudo começou, quando nós começamos a nos conhecer. Tanto Primeiro ele ponto, quanto eu. Eu conhecer o Juliano e a Luciane conhecer a Luciane. E depois eu conhecer a Luciane. Mas né? De verdade, né, gente? Não é aquela historinha que você fica inventando para si mesmo. Mas não é bem assim. Eu não sou assim. Sabe, às vezes as pessoas estão na sua volta e estão dizendo assim, mas tu faz isso. Às vezes te dão um toquezinho, né? Mas olha só, isso aqui... Hoje alguém que entra comigo colaborar, eu já digo, olha, eu sou assim, eu não gosto que você me faça isso e faça isso. Então tudo é explicado. Aí a pessoa às vezes faz, eu esqueci, né? Me desculpa. Então já vem deles mesmo que dizer, me desculpa porque eu te avisei que eu não gosto que me ligue em tal horário, eu não gosto que faça isso. Então tem algumas regras que eu falo para os meus colaboradores. E também a gente se conhecendo, né, Luciane? Eu acho que é importante a gente saber o que a gente não gosta, até mesmo na gente, e o que a gente precisa melhorar. Né, gente? Uma coisa é a gente, determinar, eu não gosto disso, mas eu preciso melhorar nisso. Não é só eu dizer eu não gosto disso, eu sou assim e ponto. Não, gente, não é isso. Eu acho que um dos segredos da gente ter uma vida boa é a gente saber que a gente pode melhorar a cada dia. Então a gente pode sim mudar e melhorar a cada dia, mas para isso a gente precisa se conhecer. Né? Essa questão de ser sincero, isso a gente aprendeu também e tem feito na nossa casa, mas a gente faz tudo com limite. Né? Tudo assim, eu não gosto disso. Então, a outra pessoa não quer encrenca, então não vou fazer isso, né? Eu sei que o Juliano não gosta que eu acordo ele tal horário, por exemplo, né? Ele sabe que eu não gosto de ser acordada, eu gosto de acordar sozinha. Então, ele já sabe disso. Ele sai, como ele acorda muito cedo, ele sai quietinho, sem fazer barulho. Antigamente não era assim, né? Era aquela coisa tô acordando e azar da casa toda que acorde junto. Não, ele entendeu, ela não gosta, eu vou respeitar. Ele se conhece e ele me conhece. Então a gente evita os confrontos. Eu sei que eu sou produtivo. Desnecessários, né? Toda manhã, até as 4, 5 horas da tarde, sou produtivo. Já vai ter pessoas que levantam mais tarde e entram 7, 8 horas da noite. Eu, por exemplo, se você me chamar às 6 horas, 5 horas, 6 horas da tarde para mim olhar algo, como eu levantei às 5 da manhã, isso vai me dar um conflito, vai me dar um transtorno e eu posso até... De repente, produzir tanto, não vou produzir, vou ser indelicado, porque eu já estou cansado. Desanimado, talvez. Já se conhece. Se a pessoa entender que
o meu horário é outro, né? A gente passou a entender. A Luciane, se ela atender um cliente às 8 da noite, pra ela não tem problema. Pra mim, eu tenho esse problema. Entende? Mas eu tenho que me entender que eu já levantei muito mais cedo, né? São pequenos exemplos, né? São só pequenos exemplos, mas que é importante a gente frisar porque são os detalhes que mudam tudo. Né? Então, tipo assim, tá acontecendo de um casal não está mais conseguindo se relacionar bem. Por quê? Porque nos detalhes não se respeitou, não se conheceu, não se colocou no lugar do outro, não procurou entender a história do outro. Outro ponto muito importante entre casais é que cada um saiba da história do outro. Por que o Juliano pensa assim? Por que o Juliano age assim? Porque ele viveu isso na infância de uma forma que marcou ele. Então a memória dele remete, toda vez que desperta um gatilho nele em relação a algum assunto, remete lá no passado dele, ao qual traz uma lembrança que faz com que ele não se sinta bem. Então eu preciso conhecer a história dele. Eu preciso saber o que eu vou falar, por que eu falo aquilo e desperta um gatilho negativo nele. Então é isso, gente. É os nossos traumas, né? As nossas marcas que a gente tem, né? Nossos pais foram involuntários, é claro, né? Mas a gente tem marcas, por exemplo, a minha mãe saía para estudar na faculdade, né? E com certeza para aumentar o salário e tal. E isso me marcou. E no mesmo dia o meu irmão saía para trabalhar. Então a gente tinha um domingo, só que a gente ficava juntos. Eu ficava com meu avô e a minha avó, que já tinha uma idade avançada. O avô e a avó iam dormir cedo. Então aquilo me deixou sentir muito sozinho. Na realidade eu não ficava sozinho, eu tinha meus avós. Mas tu se sentia Mas sozinho. eu me sentia sempre a minha imagem na mente, eles saindo. Então domingo à tarde eles já iam amanhã para a faculdade em Passo Fundo e o meu irmão ia a 8 quilômetros, porque no outro dia trabalhava de madrugada. Então isso me marcou, eu não gosto de despedida. Eu não gosto do hospital. Desculpa os médicos, mas eu não gosto de hospital. Então é lembranças que a gente tem, né? Algo meu, eu tô abrindo aqui porque é algo meu. Mas a Luciane, ela tem que saber, é importante a gente falar, né? Com certeza, as pessoas que estão próximas da gente, elas vão sentir mais, né? A gente convive mais. E essa convivência, muitas vezes, ela mostra. É muito mais fácil eu ficar olhando para o Juliano e analisando as falhas dele do que eu pegar um espelho e ficar me analisando. Eu vou sempre, né, ficar olhando para ele e vendo aonde que ele tem uma falha. E como eu tinha dificuldade domingo à tarde, né? Domingo à tarde sempre foi triste para mim. Mesmo depois, casado, com a minha própria família, o domingo à tarde eu dizia, domingo à tarde eu não gosto. Lembra que eu dizia, daí a gente saía para... Mas eu fui entender o porquê do domingo à tarde. É porque remete sempre àquela lembrança, né? Então, por isso que é importante você conhecer a pessoa, conhecer muito bem a pessoa com a qual você está convivendo, você está dividindo a sua vida, né? A sua casa, a sua intimidade, saber por que ela reage muitas vezes de certa forma. Às vezes você pensa, não, mas é por mim, eu que estou fazendo algo errado. E não é. É porque você está despertando através de alguma coisa um gatilho que faz ele lá para a infância e lá na infância ele tem essa memória negativa que ficou impregnada. Às vezes você tá olhando e você olha, por que será que o meu marido domingo à tarde não consegue ficar dentro de casa? Ele tem que sair, ele tem que estar com gente, ele vai... Gente... E às vezes isso traz um problema. É algo que ele tem que, se ele ficasse dentro de casa, pode ser uma imagem que ele tem quando era pequeno. Que ele ficava fechado dentro de casa, não podia sair, ou foi deixado dentro de casa. E agora entendeu? Ele tem essa necessidade de mudar isso na mente dele, né? E aí pode afetar o relacionamento. Com certeza, e o outro não entende. Por que ele tem que sair? Por que ele não pode ficar perto de mim? Mas é importante também, Luciana, né? Ter o tempo de qualidade entre o casal, né? O tempo de qualidade entre o casal, conhecer o outro. Saber o que o outro gosta. Saber dos traumas do outro. Que queira ou não queira, todos nós temos os nossos traumas. Culturas. Os nossos gatilhos, as nossas culturas. Tem aquele que gosta de chegar e colocar o sapato lá na despensa ou na área de serviço, porque tem aquele que chega e tira na porta. Cada um tem isso. Para não ter conflitos, e às vezes são tão pequenos, né? Besteira, né? Esses detalhes. E acaba casamentos, né? A mulher tá tão irritada porque o marido chega em casa, vai tomar banho e deixa a roupa no banheiro. Isso é um exemplo tão pequeno, mas a mulher fica chateada. E vai chegar num momento em que ela está de TPM, ela enfrentou um dia do cão, não está nada bem na cabeça dela, nas emoções dela, e o marido simplesmente deixou a roupa como ele sempre faz, ele não vai entender, e ela vai explodir. Só que ele sempre fez e ela nunca explodiu. Por quê? Porque era que nem a gota que vai enchendo o copo. Pegou um dia que ela não estava nada bem,
ela vai. E aí, gente, às vezes uma briga dessas pode sair palavras que magoam tanto. Isso é irreversível. Né? Que pode ser irreversível. Por coisas tão pequenas. Que se dissolvem assim, né? Inúmeros casamentos que se dissolvem assim, depois vem a parte do orgulho. Deixa eu só complementar. Só que, por que esse marido faz isso? Porque ele foi acostumado pela mãe. Talvez tenha uma história atrás disso. A mãe dele sempre tirava a roupa do banheiro, ou seja, ele nunca teve que fazer isso. Então, para ele, é natural ele deixar a roupa ali, porque ele sabe que alguém vai tirar. E para ele foi acostumado assim. Esse é o certo na cabeça dele. Só que para ela, não. Então, por que de conversar, gente? Por que de ter essa sintonia? De dizer, olha, Juliano, eu não gosto que tu deixe o calçado na porta. Será que tu podia tirar o teu calçado da porta? Ele vai ficar pensando. Ou assim, ó, gente, é melhor ainda, porque é muito ruim você chegar pra uma pessoa e dizer, eu não gosto que tu faz isso. Tu já bloqueia ela. Ela já fica, ai, lá vem ela de novo. Fica bloqueado. O não, ele é uma palavra muito forte para te começar uma frase. Então você pode dizer o seguinte pro seu marido: amor da minha vida. A gente está sempre recebendo pessoas, né? Os nossos filhos estão sempre correndo para lá e para cá. Então, eu acho que daqui a pouco a gente podia cuidar com essa questão de nós deixarmos os calçados perto da porta. O que tu acha? Será que tu poderia me ajudar nessa questão? O cara vai entender. Agora, se você chegar assim, eu não quero mais que tu deixe o calçado aí. Gente, é tudo a maneira como se fala. Aí a gente sabe, quando a gente quer alguma coisa, a gente sabe como fazer. A gente sabe como falar. Então, por que para solucionar esses pequenos problemas a gente não consegue? Mas outra coisa, por exemplo, tem aquele que vai apertar a pasta até o final e tem aquele que deixa a tampinha aberta, né? Deixa a tampinha aberta e ela incomoda seca. O marido. E perturba, mas hoje já não mais, né? A sabedoria leva a não mais. A gente aprende também algumas coisas tão pequenas. Hoje eu chego, vou escovar os dentes, vejo que tá sem a tampinha, creme dental, eu dou uma procurada nela e fecho a tampa. Eu fechei várias vezes. Mas antes era motivo de guerra? Antes, por que não fecha, estraga, ela endurece, mas... às vezes, e os casamentos, olha os detalhes. Os detalhes. A gente tá falando aqui de uma simples tampa de pasta de dente, mas me perturbava, gente. E o calçado era comigo, gente. Então é algo assim que a gente organizou na nossa vida. Hoje eu chego, levo meu calçado, coloco lá na área de serviço, a gente tem um lugar especial, fica lá os calçados e ponto, tira ali, já coloca o chinelinho e segue, né? É isso, e é sobre isso. Esse se colocar no lugar do outro, abrir mão das nossas vaidades, muitas vezes das nossas vontades, né? Talvez o que é bom para mim não é bom para ele, então por quê? Por que eu não posso ceder um pouquinho e por que ele não pode ceder um pouquinho? A gente chegar nesse meio termo. Tem aquele casal também que acontece assim, ó, ou vai só na minha mãe, ou vai só na tua mãe. Então existe, vamos dividir, né? O importante é que vai acabar você só o casal, não vai acabar você e sua mãe, porque daí estaria errado, né? Acabar você e a Luciana e a família dela também estaria errado. Então a gente vai, eles vêm aqui em casa, a gente dá um tempo de qualidade para eles, trata eles super bem, tanto os teus como os meus. E a gente combinou assim, a gente vai, uma vez vai lá no meu sogro, na minha sogra, outra vez vai lá na minha mãe, no meu pai. Então tem como se organizar. E não precisa passar 2 dias, uma semana. Não, pode passar 1 hora, mas aquela hora bem vivida, né? Bem aproveitada. Às vezes eu vou ficar 3 dias lá na minha mãe. Gente, eu As hoje, culturas meus são 48 diferentes. anos, eu mesmo amo minha mãe, amo meu pai, mas eu não consigo ficar mais que um dia, porque já é outro pensamento, né? Ela já tem a vida dela, eu tenho a minha casa já. Há 20 e poucos anos que eu tenho minha casa. Então não tem porquê, né? Hoje tu também, tu pode passear no teu pai e tua mãe, mas não ia ficar lá, eu vou ficar 2, 3 dias. Ó, gente, não dá certo também. Não, né? Quando a gente casa, a gente se torna um com o nosso marido, com a nossa família. E é importante a gente falar sobre o pensamento, gente. É cientificamente comprovado que o homem tem um tipo de mentalidade, a mulher tem outro. O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. O homem tem um tipo de visão, a mulher tem outro tipo de visão. Isso é científico. Tem coisas que nós enxergamos que eles não enxergam, e tem coisas que eles enxergam e nós não enxergamos. E nós precisamos entender isso, porque às vezes a gente quer que ele pense da nossa forma. Ah, mas por que tu pensa tão diferente? Mas é o pensamento dele, de homem, e de cultura diferente. Então a gente tem que respeitar, entender e continuar. É algo que o homem tem, tá? O homem chega em casa cansado, 5, 6 horas da tarde, né? Seria meu. Eu sento no sofá, coloco o meu calçado lá na lavanderia,
Volto, sento no sofá, às vezes liga ou não liga a TV, não importa, a gente vai entrar na caixinha do nada, a gente vai sentar ali, não vai pensar em nada. Aí tem aquelas mulheres perguntando, o que tá pensando? O que tá vendo? Não, ele quer um momento, os 20 minutos para não pensar em nada, só ficar ali deletando. Porque a gente não consegue fazer isso. Mulher não consegue ficar sem pensar em nada. Mas nós precisamos entender que os homens precisam e têm esse momento. Nós não temos, não precisamos e não conseguimos. Então a gente está sempre muito, né? A gente está envolvida com a família, envolvida com a casa, envolvida com comida, com roupa, com muita coisa. E a gente às vezes quer que eles também se envolvam com isso. Mas, na verdade, o pensamento deles é outro, a mente deles é outra e nós temos que respeitar. Não estou dizendo que o marido não deve participar dessas atividades da casa. Gente, isso é uma coisa, se tiver algum marido me ouvindo, por favor, faz toda a diferença na vida de um casal. Ó, antigamente, a geração antiga, os homens trabalhavam e as mulheres ficavam em casa. Então, era diferente. Hoje, as mulheres trabalham, os homens trabalham. E existe uma casa. E existe muitas coisas dentro dessa casa que precisam funcionar. Então, o lógico e o óbvio é que os dois possam contribuir para que a casa toda funcione. Com certeza. E tem muitos homens que não entendem. A gente tem uma pessoa que ajuda a cuidar o Davi, outra que cuida da casa. Mas a gente, na noite, a gente divide as tarefas. Se eu vou fazer um churrasco, eu faço churrasco, eu limpo os espetos, eu cuido, ela faz um arroz, a saladinha e ponto, arruma a mesa. É a divisão de tarefas. Não é nem tudo só para um e nem tudo só para outro. Até porque dá certo, por exemplo, eu digo, vou convidar uma amiga. Eu disse, bom, tu que vai fazer a janta. Aí fica legal, não fica pesado para ninguém, tudo dá certo. Eu acho que eu não gosto de... Tenho algo assim que me atrapalha, aquele louça em cima da pia, espeto, coisa lá. Então eu faço um churrasco que eu gosto de limpar, né? Que eu vou até meia-noite, 1h da manhã, eu deixo limpo no outro dia. Amanhã tem não sei quem vem limpar aqui e vai fazer a limpeza da casa. Não. Eu gosto de limpar meus espetos, eu vou limpar, vou guardar tudo certo. Tem espeto com mais de 20 anos, mas tá... meu, né? A gente tem que entender, né? Cada um tem as suas coisas. Mas compartilhando as tarefas, dividindo as tarefas é mais leve. É dividir o peso, gente. Dividir o peso. Não é que seja ruim, eu não tô querendo dizer que o peso é ruim, não é, mas ele é um peso. É como se fosse uma mala que a gente tem que carregar. Então, se carregar em 2, fica mais leve. Vai chegar divide. Um ponto que vai rasgar a alça, né? Mas... Muitos acontece, muitos casos, né? Quer levar sozinho, não consegue muito tempo, né? Com certeza. Então, é sobre isso, gente. Isso é ser casado. Isso é ter um relacionamento. É sempre se colocar no lugar do outro, respeitar o pensamento, respeitar os limites, né? Eu sei que eu posso ir até aqui. Eu não gosto de brincadeiras, por exemplo. Eu não gosto de brincadeira. O Juliano talvez goste de brincadeira, mas eu não gosto. Então ele tem que entender, assim como ele entende, que eu não gosto. Talvez ele não goste de algo que eu faça que eu não sei o que é. Daqui a pouco vai escapar alguma coisa aí, né? Certamente. A pasta de dente. Gente, isso sou eu. Eu escovo os dentes, você deixa a pasta para um lado, a tampinha para o outro e saio, porque eu tô sempre naquele vucu-vucu de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Isso é uma outra discussão que poderia durar horas. Né? Porque eu faço muitas coisas e ele fica tipo meio assim, poxa, mas termina uma, começa a outra, eu tô fazendo um pouco daqui, um pouco de lá, E enfim, né? Eu tô tentando me ajustar nessa área porque eu sei que ele não gosta. Então eu tô procurando... Eu não gosto, eu me sinto mal, por exemplo, estar do lado, cansado, numa viagem longa, ela atende o celular, faz maquiagem, dirige, né? Então isso me conflita. Ele fica bravo. Quem sabe, tu passa pra cá, então eu continuo lá, porque daí eu não consigo dormir, fico apavorado, porque ela faz 3 coisas ao mesmo tempo. Ela dirige, ela atende o celular, no Bluetooth. atende o celular, dirige, atende o celular e ainda retoca a maquiagem. Haja coração, né? Aí e não anda devagar, eu acabo perdendo sono, então deixa que eu vou dirigindo. E aí, mas é coisa minha, né? Eu, por exemplo, se tocar o celular e eu estiver dirigindo agora, às vezes eu aperto o botão da câmera sem atender, mas se não é no Bluetooth, eu não consigo atender. Sim. Se eu for atender, eu vou fazer uma cacaca. Eu não consigo, é meu. Sei lá se todos os homens têm homem conseguem. Eu homens não consigo. Fazem uma coisa só de cada vez. Mas eu não consigo fazer. Aí a gente entra em alguns conflitos, né? Mas na elegância eu falo pra ela, olha, atender celular, retocar maquiagem e dirigir ao mesmo tempo... Dá problema, então deixa que eu dirijo.
Não, mas eu faço isso com muita cautela, né? Só que tu fica preocupado. E eu entendo, eu sei que tá errado, na verdade, né? Eu entendo também. Eu não consigo fazer, daí me conflita, porque eu não consigo, né? Mas é entender, gente. E é conversar sobre isso. A melhor coisa, a o maioria é o fundamento. Né? É sobre isso que nós íamos falar, né? Gente, nós não iríamos conseguir manter um casamento assim como nós já temos 21 anos de casados, nós não entendêssemos que nós precisávamos muito conversar. Quanta gente se separa e o outro não sabe o que ele não gostava. Eu não gostava, daí no dia que tá aquela briga, uma guerra, que tá a guerra, ele diz, eu não gostava. Aí depois vai tentar se reconciliar, né? Já ouvi. Fica constrangido pelo que falou, né? Mas aí ele diz assim, eu não gostava, porque nós ia lá na tua mãe, no teu pai, nós ficava o dia inteiro, mas por que não falou? Antes, de repente outra pessoa ia dizer, não, então vamos ficar só uma hora. Isso. Aí diz assim, tu vivia querendo estar no teu pai, na tua mãe, tu vivia estar lá, eu não gostava de lá, tu ia em tal lugar, eu não gostava. Mas se tivesse conversado antes, não teria nada desses conflitos. E quantas vezes, Juliana, nós perguntamos para casais que eram nossos amigos, foram nossos amigos quando casados, e daí se separaram e a gente chegava e perguntava, dizia, mas por quê? A maioria deles dizia, não deu mais. E nem eles sabiam o porquê. Se amavam muito. Nós vimos, nós choramos, mas inclusive. Tinha mais orgulho, por amigos. Não deixou voltar o orgulho, aí um se envolveu com outra pessoa, o outro e não com outra, aceitava, aí não mais volta. Não aceitava mudar, não aceitava ceder um pouquinho, né? Queria que o outro mudasse. Essa história, gente, de querer sempre que o outro mude, não, mas só vai dar certo se o fulano mudar. Não, só vai dar certo se você tu vai trocar, mudar. Vai arrumar outro cheio de problemas. Olha, fica que você tem, se você conversar, vai poder mudar, ela vai querer mudar, você também vai mudar, e aí dá tudo certo, não vale a pena. As pessoas a gente vê que trocam, depois começa a trocar 1, 2, 3 vezes e não se encontra. Não se encontra. Porque ele não vai se abrir. Já, qualquer coisa é mais fácil eu deixar. Hoje, o mais difícil é manter o casamento, o mais fácil é separar. Hoje está tão fácil se separar que as pessoas optam pelo mais fácil, né? A gente não tá querem tentando lutar. Colaborar, né, com as pessoas. A gente quer que, a gente não tá aqui para julgar nosso, nem para julgar ninguém. Mas a gente quer colaborar o que tem dado certo com nós. Muita conversa, a gente tem diálogo. Às vezes ele se torna, por que isso? Quando porque a gente aquilo, sente que tá pesando o ambiente, a gente para. Muda né? o tom de voz, não sai. Se tá muito nervoso, segredo é não falar nada, né? Em todas as áreas, né? Não só no casamento. No ímpeto ali que você tá nervoso, não responda alguém. No auge das emoções é melhor não resolver nada. Não tome uma atitude. Mas vale você parar, Isso. repensar, você correr pro caminho errado ou fazer um estrago, né? Isso. E depois o orgulho, né, Luciana? Quantas vezes a gente quebrou o orgulho, a gente, graças ao bom Deus, a gente não tem esse de manter aquele orgulho, não, é ela que tá errada, não vou pedir desculpa. Mas a gente passou por essa fase, né? Passou também, mas hoje a gente se conhece, né? Cada um se conhece bem, conhece um ao outro, a gente conversa muito, a gente não dorme brigado, quase impossível, porque a gente sabe, não durma. A cama da gente, o dormir, aquele momento é único, é divino. Você dormir brigado, você vai abrir brecha, começar a pensar besteira e pensar coisas, dois. É deixar criar raiz, né? Deixar a mágoa e o rancor criar raiz no seu coração. Aí no outro dia sai muito um pra cada lado. De resolver. Aí vai ter aquela pessoa que vai te tratar tão bem, vai te dar um bom dia, um sorriso. E aí você vai estar aberto a isso. Você já não recebeu não lá, tá contente 2, 3 em casa. dias atrás. Aí abriu a brecha, aí você foi. Daí a gente acaba pisando na bola e daí às vezes não tem volta. Faz um monte de gente sofrer, você faz os parentes da sua esposa sofrer, os seus parentes, os seus filhos, se tem, né? Não, nem fala os filhos, é certo, né? Mas às vezes se tem os outros que não tenham filhos, nossa. Então é muito mais fácil quebrar o orgulho, se acertar. Eu acho que é muito mais fácil. E quantos casais lindos que a gente via, às vezes a gente fica sabendo, eu tô falando e tal, lá, disse, meu Deus, inacreditável. Entende? E tem isso também, né, gente? Às vezes é muito comum nós vivermos uma vida perante a sociedade, uma vida de mil maravilhas. Todo mundo pensa assim, nossa, que família linda, que família... Quantas vezes nós ouvimos isso, mas nós não estávamos bem, lembra? Isso há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, as pessoas diziam, que família linda, são felizes, são perfeitos. Não. Chegava em casa, a gente brigava, a gente discutia.
Então não é. Daí a gente começou a pensar, mas é isso? Não, não é isso. Não pode ser isso. Não pode nós ser temos fake, que nós temos tem que ser ser real. o que nós somos aqui em qualquer outro lugar. Em qualquer outro lugar e principalmente dentro da nossa casa. Outra coisa que é muito feio que eu vejo que a maioria dos casais vão se identificar. Tanto às vezes é o homem ou às vezes a mulher. Tá falando, interrompe e faz um gesto feio ou chama, não se mete. Quer corrigir, né? Isso você pode chamar depois, isso é importante. Chamar depois, tu não podia ter falado isso. Eu não gostei que tu falou isso. Não... Mas não na hora você corrigir, fazer... Você faz, às vezes as pessoas fazem aquela expressão feia, os outros notam. Todo mundo nota. Você fez uma expressão feia. E fica feio pra quem fez, na verdade, fica né? mais feio pra quem fez. Mas isso aí vai desgastando a outra pessoa, né? Vai cansando, vai magoando. Vai cansando, vai magoando. Aí você, se você é o homem e pra sua mulher vai começar a te achar que você é um grosso. Você é, e realmente você é, né? Realmente. Eu também creio muito nisso, assim, correção, gente, aprendi isso. Eu acho que eu li um livro do Cortella que diz assim, o verdadeiro e o bom líder, ele corrige em particular. Ele elogia em público, né? Isso foi uma coisa que sempre me admirou muito no Juliano, eu acho que me conquistou. Ele sempre me elogiou em público, sempre. Eu acho que isso é a linguagem de amor, né? E ele descobriu a minha linguagem do amor, que são palavras de afirmações. Então, ele sempre me elogiou em público. E quando ele tinha que me corrigir, e eu fui muitas vezes corrigida, e preciso muitas vezes ser corrigida, ele sempre me falava em casa, no nosso quarto, nem na frente dos nossos filhos. Tu é... para dizer algum defeito que tu tinha, que eram raros, mas quando eu tinha que dizer, tu se conflitava muito. Eu ficava muito mal, muito chateada, triste. Eu não gosto que faça isso, eu não gosto disso, eu não gosto que tu faça sinal. Sei lá, porque eu sou de uma geração que qualquer coisa os pais só olhavam e a gente temia, então eu não gosto que faça um sinal pra mim, que me olhe assim, tentar me corrigir, ou se não faça que fique... Eu não gosto. Tipo, às vezes, não fala agora. Poxa vida, essa pessoa tem... uma certa idade, já tá... Por que não? Deixa se expressar, vai se expressar bem ou mal, deixa se expressar, senão você nunca vai saber como a pessoa é. E se realmente você acha que tá prejudicando, então espera. E fala num outro momento, olha só, eu quero teu bem, né? Eu acho que não tá legal assim, quem sabe tu vai... Mas tudo com muita cautela, gente, quando a gente vai corrigir um filho também, com muito amor. É assim que Deus nos corrige, Ele corrige com amor. Certeza. É com amor, é com carinho, é pro bem, não é pro mal. Não é pra... se dá, mas tu não sabe o que tá fazendo, eu é que sei. Gente, isso é soberba, é arrogância. Nossa, é tão difícil conviver com pessoas assim. Então talvez, eu já fui assim, eu confesso, eu fui assim. Eu tive que, nossa, foi muito dolorido pra mim reconhecer isso em mim. E depois o processo da mudança foi mais difícil ainda. Mas hoje, graças a Deus que um dia eu me reconheci e pude tratar. As piores coisas, eu acho que é de um casal, pra gente que tá de fora assistindo, né? Que é quando um humilha o outro, ou às vezes, principalmente não é assim. na frente dos outros, né? É muito triste isso, gente. Às vezes você se combina um churrasco em casal, ou você sai numa viagem de casal, o casal briga, estraga o churrasco, estraga as férias, estraga tudo. Você tá junto num passeio, termina o passeio, porque... E eu me sinto muito mal se chegar o amigo e... porque tu não sabe nada, tentar corrigir. Nossa, a gente não sabe o que fazer, como agir, né? A mulher dele, né? se ele fizer isso com a esposa dele, eu vou me sentir mal. Eu ia preferir que ele fizesse pra mim. Então, como fica mal, fica muito feio. Já corrigir, chama depois, vai lá no quarto, se tá viajando, vai lá dizer, não faz isso, tu deixou furo lá, tu falou isso, não fala isso, tu tá isso. Outro que a gente tem... Um combinado. Um combinado. Tem uma casquinha aqui, teu dente. Isso é amor, gente. Ai, amor, tu tá com um banho, vai bem. Na elegância, mas às vezes a gente correu o dia inteiro, a gente já tá acostumado com o nosso cheiro. Não sei, isso é importante, a gente tem um combinado. Um banho vai bem. Ser bem sincero, com carinho, com alegria. Eu recebo muito um banho vai bem, amor, eu já sei, tu passo reto, nem sendo um sofá vou reto, o banho volto depois. Porque a gente pensa, vou sentar um pouco aqui, depois eu vou pro banho. E a outra pessoa, se ela não tá com o coração aberto, ela se magoa. Se fere, né? Tipo, o que tá querendo falar de mim? Vai tu! Gente, esse tipo de coisa já era num relacionamento. Bom, né? A pessoa não quer que você passe um vexame na frente de gente e dizer, meu Deus, aquele cara não vai ficar perto, tem uma asa, aquele cara tem um cheiro forte. Então, se a sua esposa falar, é sua melhor amiga, amor. Com certeza, por amor. né? Por amor. Isso é muito importante. Eu vi meus avós, eles ficaram
só fica os dois. No final, só vai ficar eu e a Luciane. Outra coisa, gente, a gente não deve brigar por causa dos filhos, né? Muitas vezes nós discordamos. O Juliano tem um pensamento, eu tenho outro. Mas a gente não briga, e jamais na frente deles, mas a gente nem briga nós dois por causa deles. Desautorizar o pai ou a mãe, um na frente do outro, meu Deus, você cria um monstro. Nossa, eu já fiquei muito chateada, por exemplo, quando a Carol pediu algo pro Juliano que eu tinha dito não, porque eles sabem, os filhos sabem como e quando fazer para eles ganharem o sim deles. Então, quando ela sabe que eu tô meio, né, não vai deixar, a mãe não vai deixar, ela vai pedir pro pai dela. E aí o pai deixa e eu não ia deixar. Nossa, gente, eu fico muito chateada, só que eu não falo nada na frente dela. Depois eu vou questionar. Mas em casa quem não deixa sou eu, né? Lembrando, eu sou o cara que não deixa nada. E a Luciane é a pessoa que deixa. Então, elas pedem pra ela, né? Há uns conflitos algumas vezes. Pra ela, Deus, mas tu deixou ir lá de novo? Sim. Então tá. Eu nem falo nada, tu deixou, né? Mas é um combinado nosso. Não desautorizar, né? Eu acho que o pai não tem que desautorizar a mãe, nem a mãe desautorizar o filho, né? Senão, desautorizar o pai. Senão, você vai criar uns conflitos aí. E depois não segura mais. Quando você tem que dar o limite, quando chega no momento certo, os dois têm que dizer não e querem dizer não, ele não vai ouvir. Se o filho é pequeno, agora vem, né? Nós dois contra tu. Ele cria aquela imagem que é ele e a mãe contra o pai, ou ele e o pai contra a mãe. Essa imagem não pode, competitividade. Não é ninguém contra ninguém. Todo mundo a favor, é a família, gente. Tem uns detalhes. Porque... não deixa coitadinho. Meu Deus, isso é terrível. Gente, não faça isso. Vai lá tomar o banho. Vamos sentar na mesa para comer. A gente tem, assim, os nossos combinados em casa, que é todo mundo sentar na mesa, todo mundo... No início até pode ser difícil para você colocar isso em prática daqui a pouco, né? Se você tem essa ideia de querer criar esse momento de união na hora dia por semana, faz. Né, e depois vai começar a se acostumar e todo mundo vai querer. Conversei com um amigo que ele disse assim, eu pego minha família, nosso combinado. Sábado nós vamos pra padaria tomar um café. Eu achei diferente, legal, né? Muito bom, conseguiu unir a família naquele momento e fica bom. Isso aí, gente. Então nós vamos chegando mais ao final, né, desse podcast. Hoje nós falamos então sobre relacionamento a dois, sobre os desafios, né, de vivermos, de compartilharmos a nossa vida no íntimo com alguém que é diferente de nós. É um desafio, mas ele... Diálogo. Então essas são as dicas para hoje, né? Muito diálogo, se conhecer e conhecer o outro. Abrir mão das suas vaidades, das suas vontades e tentar sempre se colocar no lugar do outro, né? Conhecer a sua história, conhecer o porquê as pessoas pensam, às vezes porque ele pensa assim, isso vai ajudar muito nesse relacionamento a dois. É isso, Juliano. Então, até o próximo. Se você puder, compartilhe, curte, né? Assista aos outros episódios e até mais.